estão felizes? Amém mesmo? Quem não está feliz? Vai ficar então, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, por onde eu começo? Gente, eu estava orando essa semana, estava meditando e eu gosto de me conectar com Deus de alguma forma, todos os dias, independente, se é uma canção, se é um momento ali, eu me conecto com Deus. Eu falo que antes de eu ligar o Wi-Fi da minha casa, eu quero ligar o Wi-Fi com Deus ali, né, através do Espírito Santo. E esses dias eu estava no trânsito em São Paulo, toda terça-feira, essa semana, toda terça-feira eu vou para São Paulo. Eu trabalho em São Paulo às terças-feiras e vou até dar uma dica para vocês. Eu gosto muito de escutar a Bíblia falada do Spotify. Quem aqui já escutou a Bíblia falada do Spotify? Cara, é muito bom aquilo. É a Bíblia na versão a mensagem, mas para quem está dirigindo ela é muito boa. De verdade, façam isso. Coloquem a Bíblia falada, deve ter no YouTube também. Mas é muito bom porque é o dublador do Homem de Ferro que narra a Bíblia. É o Tony Stark narrando a Bíblia. Pensa nisso, que legal que é, né? Então eu estou lá dirigindo, estou indo para São Paulo, no meio do trânsito. Quem trabalha em São Paulo aqui sabe que São Paulo é o melhor lugar para você resplandecer o fruto do Espírito Santo, né? Ali exige amor, né? Não existe amor em SP, né? Já dizia. Ali tem que ter amor, ali tem que ter paciência, ali tem que ter domínio próprio, né? Principalmente o domínio próprio. E eu estava ali conectado com Deus, dirigindo no carro e na Bíblia falada, e o Tony Stark narrando a Bíblia. Eu fui e coloquei João 13 para ouvir, e eu ouvi no João 13, e se vocês vão sair daqui, vocês vão fazer isso que eu estou falando, vão colocar a Bíblia narrada lá. Procura histórias narrativas, assim, comece por ali. E é legal que ele dá a emoção à cena, fica parecendo aquelas novelas de rádio, né? O Marcinho ouvia bastante novela de rádio na época dele, de juventude. Então, ele dá emoção, né? Porque Davi, você, não sei o que lá, ele dá aquele negócio, e você entra, se conecta com a história, né? É muito louco. E eu estava ouvindo João 13, e eu conectado lá, João 13, eu falei, meu Deus, que muito louco. Jesus lavando os pés dos discípulos. Está até na imagem aqui o Marcos Mion ali, ó, vocês viram? Não entendeu? Estava ali conectado ali, e estava falando Jesus lavando os pés dos discípulos, dando instrução, Jesus falando qual seria o destino dele, e os discípulos ali, não Senhor, o que é isso, o que está acontecendo com o Senhor e tal, o que vai acontecer? E daqui a pouco Jesus já revela que seria traído por aquele que ele entregasse um pedaço de pão. E daqui a pouco Jesus, daí Pedro entra na história, e Pedro fala assim, ó, não Senhor, o que é isso tal? Daí Jesus fala, você vai me trair, você vai me negar, né? Isso em João 13, eu falei, caramba, isso aqui é uma cena de suspense e drama, isso tudo com o Homem de Ferro narrando. Pensa que muito louco que é. E eu ali conectado no trânsito, parecia que eu estava conhecendo aquela história naquela hora. Daí vem João 14, Jesus começa, não se perturbe o coração de vocês. E aí eu já, tudo com o Homem de Ferro narrando, Tony Stark narrando. E eu falei, Senhor, que palavra muito louca. E eu já vi isso aqui, já nem sei quantas vezes, já li essa passagem, mas aquilo me veio uma revelação no momento que eu estava no carro. E eu peço para vocês então abrirem João 14, eu vou ler na versão NVI, não vou ler igual o Homem de Ferro, tá? João 14, 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, tentando dar entonação, igual Homem de Ferro, Senhor, não sabemos onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Até aqui, até o versículo 6, e eu fiquei intrigado com aquela história, toda aquela cena de João 13 acontecendo, aquele mix de emoções.
E daí vem João 14, com essa calmaria. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu fiquei assim, nossa Senhor. E aí ele fala, Jesus faz 3 afirmações a respeito dele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí eu fiquei intrigado com essa história. Só que antes de ficar intrigado com essa história, eu fiquei mais intrigado com Tomé. Por quê? Porque Tomé fez uma pergunta ousada. A gente sempre conhece Tomé como incrédulo, Tomé como desconfiado, mas eu acho que Tomé, ele foi o mais ousado de todos, quando ele fez essa pergunta para Jesus. Tá, Jesus, beleza, o Senhor falou para a gente se acalmar, não se preocupar, tá tudo bem, legal, o Senhor falou que já preparou lá os aposentos celestiais para nós, beleza, não vejo a hora, mas o Senhor falou que a gente já conhece o caminho, mas que caminho é esse, Senhor? E aí vem a resposta maravilhosa de Jesus, que eu agradeço a Tomé. Eu quero chegar no céu e agradecer Tomé por essa pergunta que ele fez, porque ele deixou, graças à pergunta de Tomé, hoje a gente tem na Bíblia uma das melhores afirmações acerca de quem ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus responde dessa maneira para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E hoje eu quero falar com vocês, então, abordar essas 3 afirmações acerca do que Jesus falou que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero começar com vocês falando sobre o caminho. Jesus fala assim: eu sou o caminho. Eu comecei a pensar e tentar entender assim, o que é caminho. E nessa mesma semana eu estava ouvindo aquela música do Palavra Antiga. Alguns devem conhecer aquela música Esperar é Caminhar. E aí eu ouvindo aquela música Esperar é Caminhar, eu falei, Jesus fala que ele é o caminho. Só que o caminhar é um verbo, é uma ação. Então peraí, se existe o caminho, existe uma ação em cima desse caminho. Então Jesus afirma, eu sou o caminho. Então o caminho, ele fala de movimento. Ele fala de movimento. Ninguém para no caminho e fica esperando chegar ao seu destino. Quem conhece o caminho, caminha sobre ele. Quem conhece o caminho, se move sobre ele. E eu comecei a refletir sobre isso, porque não adianta a gente conhecer o destino. Aqui Jesus está apontando para o destino, acerca da vida eterna. Então não adianta a gente conhecer o destino, se a gente não conhece o caminho. Não faz sentido eu conhecer para onde eu vou, se eu não sei como eu vou. E também não faz sentido eu saber o caminho, conhecer para onde eu vou, saber o caminho e não movimentar nele. Então Jesus fala, eu sou o caminho. Ele fala assim, agora vocês precisam andar no caminho. Vocês precisam caminhar sobre esse caminho. Vocês precisam percorrer essa rota. Essa rota sou eu. Se movimente nesse caminho. Só que aí o que a gente faz? Muitas vezes a gente quer pegar atalhos na vida. Muitas vezes a gente quer pegar atalhos nos caminhos. Muitas vezes a gente esquece do nosso até próprio destino. A gente caminha sem direção nenhuma. O Forrest Gump só corre. Quem já assistiu Forrest Gump aqui? Ninguém assistiu Forrest Gump? Nossa, a gente assiste Forrest Gump. Tom Hanks, filme antigo, clássico. Run Forrest, run Forrest. Corre sem destino nenhum. Às vezes é a gente conhece o destino, a gente está caminhando sem rumo. A gente esquece muitas vezes o destino para qual Jesus, ele mesmo fala, eu preparei para vocês, eu preparei uma vida eterna para vocês, agora eu sou o caminho. Essa vida eterna você vai conseguir através daqui, desse caminho. Só que eu percebo muitas vezes que eu estou fora do caminho. Algum tempo da minha vida, eu era pequeno, eu estava na igreja, de repente, eu me desviei do caminho. Eu saí do caminho. Só que eu saí do caminho, na época eu me lembro que eu saí do caminho com esse argumento. Não preciso de igreja para seguir Jesus. Gente, esse é o argumento mais diabólico que existe. Não preciso de igreja nenhuma para eu seguir Jesus. Porque quando eu saí do caminho com esse argumento, eu continuei, beleza,
não preciso de igreja para seguir Jesus. Daqui a pouco, olha, um caminho que aponta para uma bebida, para uma cervejinha, uma vodka, legal, entrei nesse caminho. Olha que legal, um caminho que me oferece sexo fácil, entrei nesse caminho. Olha, um caminho que oferece isso, entrei por esse caminho. Quando eu vi, eu não conseguia nem enxergar mais o caminho que eu deixei para trás, porque eu estava sozinho nesse caminho. Eu estava sozinho caminhando. Esse caminho, esse negócio de caminhar sozinho não existe, gente. A Bíblia fala aqui que o caminho, ele é apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas mesmo apertado esse caminho, ele precisa de pessoas ajudando a gente, caminhando com a gente. Ele fala, preparei um caminho para vocês, preparei uma vida eterna para vocês. Ele não fala para você, então vocês aponta para o coletivo. Então é necessário percorrer esse caminho juntos. E mesmo depois, quando eu voltei para a igreja, eu tive que ter várias pessoas me dando umas bicudas. Volta para o caminho, Elton. Volta para o caminho, Elton. Olha, uma cervejinha aqui, tá. Volta para o Marcinho dando um chute, né? Volta para o caminho. Volta para o caminho. Cara, a gente precisa caminhar juntos. O caminho, o convite para Jesus é para que caminhemos juntos em direção ao destino que é a vida eterna. Às vezes eu usei esse exemplo de manhã, vai ficar brava comigo. Quem mora em César sabe, né, que tá meio que caótico o trânsito para ir até César, né? Quem sai aqui do centro para ir até César tem que ter paciência também. E esses dias quem aqui tem a esposa que parece o Waze também? A esposa que quer brigar com o Waze. Quem fala mais alto? Vira à direita, amor. Né? Quem é assim? Eu acho que é só eu, mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é melhor que o Waze às vezes. E aí eu saí, e minha esposa, ela tem um negócio. Ela não gosta de pegar o caminho que vai até César pelo tiro de guerra ali, que vai reto, sai ali na Praça do Habib's. Sabe aquele caminho ali? Ela não gosta de pegar aquele caminho. Quando eu entro ali, ela já fala, de novo por aí, você sabe que ali para tudo, vai pelo UPA, dá volta pela perimetral, de novo você parece que gosta de trânsito. E aí esses dias eu saindo daqui, era horário de pico assim, e eu parei no semáforo ali no posto Shell, do lado do túnel ali, parei no semáforo, e eu dei seta para a direita. Aí, quando o semáforo abriu, que eu entrei à direita, ela falou, você não vai por aquele caminho, né? Aí eu falei assim, não tem trânsito não, amor. Eu falei, não tem trânsito não, fica tranquila. Eu falei, fica tranquila, não tem trânsito não. Aí ela, tá bom que não tem trânsito. Cara, quando ela falou, tá bom que não tem trânsito, eu não tinha visto se tinha trânsito. Eu peguei isso e fui assim, Senhor, abra o trânsito. Igual o Senhor fez naquele filme Todo Poderoso. Se tiver trânsito, abra. O Senhor é o Deus que abriu o mar. O Senhor é o Deus que abriu o caminho no deserto. Abra o trânsito, porque senão ela vai falar na minha orelha. Abra o trânsito. E eu passei ali, tiro de guerra, nada de trânsito. Com gás, quebrando tudo ali. Nada de trânsito. Daqui a pouco passo em frente à rodoviária. Sem brincadeira, gente, todos os semáforos abriram. Todos. Eu passei assim, sem olhar para o lado. Sem olhar para o lado. Sabe aquela vitória tem sabor de mel? Parece sem olhar para o lado, assim, Na hora que eu estava fazendo a rotatória, ela fez assim para mim, assim, você tinha razão. Eu só olhei para ela e fiz assim, eu sabia. Mas por dentro eu estava assim, obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Às vezes a gente esquece, a gente conhece o destino, mas a gente quer trilhar os nossos próprios caminhos na vida. A gente quer trilhar os próprios caminhos. Eu conheço o meu destino, é o céu, é a vida eterna. Então peraí, eu vou trilhar o meu próprio caminho. Eu vou fazer o meu caminho. Eu vou fazer da maneira que eu achar melhor. Eu vou fazer da maneira que eu quiser. Eu não preciso de igreja para chegar até o céu.
Eu não preciso de igreja para ver Jesus. Eu não preciso ir no GC para eu poder ter a vida eterna. Eu não preciso ter comunhão com os irmãos para ter vida eterna. Eu não preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia é escrita por homens. Esses são discursos que muitas pessoas usam, inclusive dentro da própria igreja, de que não precisam fazer nada. Mas, gente, caminho é movimento. Eu preciso me movimentar. Se eu conheço o caminho, se eu conheço o destino, eu preciso me movimentar. Eu preciso conhecer o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. Então eu preciso conhecer para onde eu vou. Eu preciso conhecer esse caminho. Ninguém entra num caminho, para na beira da Mogi Dutra e fala assim, eu quero chegar até o Morumbi. E fica parado na Mogi Dutra. Você vai até o Morumbi? Não vai. Você precisa percorrer o caminho e conhecer para onde você vai. Você precisa saber, vou ter que subir a Mogi Dutra, vou ter que pegar Ayrton Senna, pegar Marginal Pinheiros, pegar isso. Você precisa conhecer o caminho. E o convite de Jesus é, eu sou o caminho, vem me conhecer agora. Conheço o caminho. Como que eu conheço o caminho? Tendo comunhão com Jesus. Como eu tenho comunhão com Jesus? Através da oração, através da leitura da palavra. Isso aqui, gente, Jesus falou, eu sou o caminho. Eu colocaria um complemento aqui, Jesus fala, eu sou o caminho, eu colocaria assim, e a Bíblia é o Waze. Porque isso aqui é o melhor caminho, isso aqui que a gente vai conhecer o caminho, é através da palavra de Deus, que a gente vai conhecer o caminho. Isso aqui é o Waze. Isso aqui é o Waze, o Google Maps, tem gente que não gosta do Waze, né? É o Google Maps que Deus deixou pra gente. É a palavra dele, é através dela que a gente conhece o caminho. Eu não consigo trilhar o caminho sem conhecer ele. Eu preciso conhecer, eu preciso caminhar sobre ele. Então, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, ela é necessária no caminho. Ela é necessária no caminho. E esse caminho, gente, não é 1000 maravilhas, não. Não é um arco-íris, não. Falar para você que caminhar com o caminho que Jesus colocou vai ser maravilhoso, que vai ser o caminho com nuvens saltitando, não vai ser assim, gente. Vai ser apertado o caminho. A porta é estreita, o caminho é apertado. Vai ser dessa forma. Vai ser difícil. Quando Jesus fala, tome sua cruz e me siga, Ele está apontando para onde? Para a morte, para o Calvário. A cruz leva para o Calvário. Cruz não leva para o... É muito bonito a gente usar essa frase, toma a sua cruz e me siga. Ai, Jesus falou isso, eu estou levando a minha cruz. Peraí, está levando mesmo? A cruz leva para o Calvário, cara. Você entrou no caminho cheio do teu passado. Não dá para a gente entrar nesse caminho que a própria Bíblia diz que é apertado, carregando o meu passado junto comigo, carregando as mágoas. Não tem como, gente, entrar no caminho carregando mágoas, carregando falta de perdão, carregando vícios, carregando aquilo que Jesus fala assim, não, deixa tudo para trás. Paulo lá em Filipenses 3, ele fala assim, 3:13, irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele mesmo fala, esquece o que passou, amigo. Esquece, se você teve uma vida de pecado lá atrás, deixa para trás e prossiga para o alvo. Se você teve uma vida de rancor, de mágoas, deixa para trás e prossiga para o alvo. Não dá para você carregar isso, pesa. Quanto mais coisa você pegar do seu passado e levar para dentro desse caminho, mais cansado você vai ficar, mais pesado você vai ficar e você vai desistir. Esse caminho você precisa tirar tudo, se despir e prosseguir para o alvo. É esse o convite de Jesus. Então se tem alguém aqui hoje que entrou carregando, Senhor, eu quero te seguir, Senhor, eu quero pegar esse caminho é legal, Senhor, mas olha, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha esposa, eu não consigo perdoar meu irmão, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Não dá, isso pesa na mala. Precisa se despir mesmo, deixar para trás,
Paulo fala em Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se Jesus apontou para a sua vida como o caminho, você reconheceu e você decidiu trilhar esse caminho, pega tudo aquilo que estava para trás, já não tem mais condenação, prossiga para o alvo, tem um chamado celestial te esperando, então prossiga para esse alvo, que é esse alvo que vai fazer, mesmo que o caminho seja difícil, apertado, vai ficar fácil, ele vai ficar gostoso. Quando eu saí do caminho que eu estava, e vim para o caminho que Jesus me chamou de volta, hoje eu olho assim e eu falo, meu Deus, por que eu estava pegando esse caminho? Por que eu peguei desse caminho dessa forma? Que quase levou minha casa à destruição, que quase levou minha família à destruição, quase morri. Por que eu peguei todo esse caminho, e hoje eu estou nesse caminho, eu falo, gente, que maravilhoso, por que eu me desviei? Por que isso? Hoje eu falo que eu desviei do caminho que eu estava desviado. Eu saí, voltei, recalculei a rota. Voltei para o caminho certo. Eu brinquei de manhã. Essa semana eu fui com alguns irmãos que estão no caminho certo, para o estádio do Morumbi. Fui lá prestigiar o São Paulo essa semana, lá no estádio. Fui com alguns irmãos que estão no caminho certo, são paulinos. E aí no final assim, a gente saiu do jogo tal, a gente estava lá, os meninos estavam comendo um lanche de pernil lá na frente, e eu estava no celular, tentando falar com a minha patroa, que já era tarde, né? E eu ali, daqui a pouco eu senti um tapão nas minhas costas assim, ó. Um amigo meu da época da escola, chegou, eles me chamam de Tinão. Ô Tinão, só o tricolor para nos unir, hein? Só o tricolor para nos fazer encontrar Deus. E aí? O cumprimento foi assim, viu, Marcinho? E aí, mano? Somos macho, vem cá. Tal, São Paulo, aqui é São Paulo, aqui é tricolor. Foi assim, no Morumbi. Somos tricolor, tô de verde, gente. Minha esposa que me veste, ela é palmeirense. Tricolor, tal. Daí ele, e aí, Tinão, desviou? Eu falei, não posso vir assistir o jogo do São Paulo aqui, tava de boa, tava limpo, gente, tava só tentando falar com a minha esposa. E aí, Tinão, desviou? Eu falei assim, cara, eu desviei do caminho desviado que eu estava, não dá mais. Esses dias eu brinquei com o Nego aqui, eu falei assim, ô Nego, tô com saudade de você, mano, desviou dele. Cara, nem tem como mais, mano, nem tem como mais. Então eu falei pra esse cara, ixi, cara, não tem como mais, cara, tem como, né? Então, hoje quando eu olho tudo que eu deixei para trás, gente, eu falo assim, glória a Deus. Eu costumo dizer em todos os lugares que a coisa mais bonita, a maior beleza da graça de Jesus, não é ver para onde nós estamos indo. Isso é uma certeza que me traz esperança, alimenta o meu dia, eu acordo pensando nisso, eu vivo pensando nisso. Mas a coisa mais linda da graça de Jesus é ver da onde nós fomos tirados. Isso é a coisa mais linda. Você olha da onde você foi tirado, você foi resgatado, você foi reencontrado, você foi restaurado. Você fala assim, aleluia. E hoje quando eu olho esse caminho de onde eu saí, eu olho minha casa do jeito que está, eu falo assim, Jesus, obrigado. Obrigado, eu não quero mais sair desse caminho. Não tem como mais sair desse caminho. Continuarei sendo do Senhor e São Paulino. Não tem como mais. Amém? Vou falar um negócio para vocês que eu senti raiva essa semana. Do Paulo. Perdão, viu, Paulo? A gente lá no frio, no Morumbi, o Paulo mandou uma foto para mim na cadeirinha, né, Lucas? Na cadeirinha lá, na tribuna do Morumbi. E combinou de ir com a gente. Eu dou um desconto por causa da idade. Aí, voltar, não sei, pensamento intrusivo, volta, pensamento intrusivo. Então, não tem como mais, gente. O caminho aponta um destino na minha vida. Eu conheço o destino, eu sei para onde eu vou. Eu caminho sobre essa certeza para onde eu vou. E isso, quando você sabe para onde você vai, você toma precauções. Essas precauções que eu chamo, elas falam de santidade. Então a partir do momento que eu conheço Jesus,
o convite de conhecer e caminhar sobre Jesus, isso me transforma. Não faz eu viver de qualquer maneira. Ela é um convite à santidade. Eu acordo todos os dias pensando: Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Porque o Senhor me encontrou, porque eu, Senhor? Mas já que o Senhor me escolheu, eu vou fazer por merecer isso. Isso me gera santidade. É lógico, o Senhor conhece os pecados mais profundos que tem dentro de mim. Conhece melhor que eu até. Os pecados mais profundos do meu coração, os desejos, as cobiças mais profundas do meu coração. Mas isso, todos os dias o Espírito Santo vem e rouba assim, ó, e transforma. E aí eu só passo a olhar o quê? As novas vestes que eu estou vestido. Eu tento muitas vezes sujar essas novas vestes, mas todo dia eu olho para ela, o Espírito Santo vem e lava ela com o sangue de Jesus. Então, esse caminho que eu percorro, não é um caminho que me faz viver de qualquer maneira, está tudo bem, está tudo certo, está tudo lindo, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus já morreu, já ganhamos a vida eterna, a famosa, né, a hipergraça, né? Posso fazer o que eu quiser, porque eu já sei para onde eu vou, Jesus morreu por mim. Não, gente, eu preciso caminhar sabendo para onde eu vou e atento. Eu sei o destino, mas não existe piloto automático para isso não. Não existe piloto automático para o céu. É necessário a gente estar lá, ó, caminhando, buscando, conhecendo o caminho, recalculando rota. Se às vezes a gente quer desviar, pegar um atalhozinho, se às vezes a gente acelera demais, acima da velocidade permitida, o Espírito Santo está lá, nos freando. Então eu preciso trilhar esse caminho que Jesus pediu, da maneira que Ele quer da maneira que Ele conduza, Amém? A segunda afirmação de Jesus, acerca dele, é que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então Ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Gente, verdade, ela não é uma filosofia. Verdade não é uma filosofia. A verdade, ela não é uma opinião. A minha opinião é a verdade. A verdade é uma pessoa. Ele fala: eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Ele fala: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se Ele é a verdade, qual que é o contrário da verdade? Qual que é o antônimo da verdade? O diabo. Se Ele está falando: eu sou a verdade, o contrário de verdade é mentira. Então, se Ele é a verdade, o diabo é a mentira. João 8 vai falar que o diabo é o pai da mentira. Só que muitas vezes a gente insiste em caminhar sobre mentiras. A gente insiste em viver mentiras. Tem pessoas que vivem uma mentira tão bem produzida, mas tão bem, aquela mentira no inconsciente da pessoa, aquela mentira que ela acha que o inconsciente dela assume que aquilo é uma verdade para a vida dela. O nome disso se chama sofismas. Existem pessoas que caminham em cima de sofismas, caminham em cima de mentiras tão bem trabalhadas, produzidas dentro do inconsciente delas, que elas esquecem de viver a verdade que é Cristo. Elas esquecem de caminhar sobre essa verdade que é Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 10:3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa maior guerra não é externa, a nossa maior guerra é interna. Essas mentiras, esses sofismas que nós escolhemos viver muitas vezes, elas nos levam cativos, não à obediência a Cristo, que ele está falando aqui, ela nos leva cativos à morte. Mentiras aprisionam as pessoas. Viver de sofismas aprisiona as pessoas. Então, se Cristo está falando, eu sou a liberdade, Ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade o quê?
vos libertará. Como é que eu quero percorrer um caminho preso? Já viram aquelas bolas de ferro, né? Que põe no pé, no tornozelo aqui? Às vezes eu quero percorrer o caminho preso a mentiras. Dá? Não tem como percorrer o caminho vivendo de mentira. Você está preso. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 17 ele fala, a sua palavra é a verdade. Então eu preciso conhecer a verdade que é Cristo, para que eu possa percorrer esse caminho em liberdade. É necessário eu deixar tudo. E Paulo fala aqui, as nossas armas são espirituais. As nossas armas são espirituais. Eu não tenho que guerrear essa batalha interna de mim com armas espirituais. É elas que tiram, elas que destroem esses sofismas e nos leva cativos a quê? A obediência a Cristo. São as armas espirituais. Então, se eu quero percorrer um caminho, eu preciso percorrer esse caminho com armas espirituais, porque as armas espirituais, elas tiram, vão limpando o caminho de mentiras que muitas vezes quer nos aprisionar. Elas precisam, a gente precisa dessas armas espirituais, a gente precisa viver essa liberdade para que a gente possa caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e prosseguir em direção ao alvo. Eu vou prosseguir em direção ao alvo. Não tem como. As igrejas, as seitas, a nossa família, os nossos amigos, muitas vezes lançam mentiras sobre nossas vidas, mentira de quem somos muitas vezes, e quando a gente conhece a verdade, que é Cristo, nós passamos a nos conhecer também. O mais incrível de conhecer Jesus é que, através de como eu conheço a Jesus, eu me conheço também. E quando mais eu vejo Jesus, eu contemplo a face dele, eu estou com ele, eu vou percebendo quem eu sou. Só que muitas vezes a gente vai recebendo coisas, pessoas vão falando coisas acerca de nós, que aquilo se torna verdade. Porque você não vai dar em nada na vida. Já tem pessoas que falam isso. Você não vai ser ninguém. Você não presta. Você não é nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um fruto do acaso. O existencialismo, né? O existencialismo pregado aí, né? Tudo isso é fruto de um acaso. Tudo isso é sofisma, gente. Tudo isso é mentiras que são lançadas dentro de nossas vidas, que às vezes a gente carrega aquilo como se fosse uma verdade. Eu não sou nada mesmo. Eu não sou nada. Eu sempre ouvi isso a minha vida toda, que eu não sou nada, que eu não vou chegar em lugar nenhum, que isso não é para mim. Mas eu declaro, gente, na vida de vocês, se tem alguém hoje que chegou aqui carregado de sofismas, eu declaro no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, que esse sofisma vai cair por terra agora. Essas mentiras que foram lançadas sobre sua vida, elas vão cair por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Qualquer corrente que esteja aprisionando vocês a sofismas, eu declaro sobre a vida de vocês verdade que é Cristo. É uma verdade que vai te ajudar a trilhar o seu caminho, é uma verdade que vai te ajudar a persistir, a percorrer esse caminho em direção ao alvo que é Cristo, em direção ao destino que é a vida eterna. Em nome de Jesus eu declaro na vida de vocês, que você entrou aqui com algum sofisma, com alguma verdade que foi uma verdade travestida, uma mentira travestida de verdade na vida de vocês, eu declaro, gente, existe uma verdade que é Jesus, e Ele fala, eu sou a verdade, e o convite dele é, creiam em mim. Ele começa o capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em mim, creiam em mim. Aí vem a música do Palavra Antiga que eu falei para vocês, esperar é caminhar, porque a partir do momento que eu creio em Jesus, não é eu não paro no caminho. Eu achei essa música maravilhosa também. Eu não paro no caminho, eu continuo caminhando em fé. Esperar é caminhar em fé. Esperar é caminhar em fé. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, que isso?
Você acredita em Jesus, mas olha a sua vida. Que isso, você crê em Jesus, mas olha como você está. As pessoas não vão entender. Elas não vão entender no que você acredita. Eu comentei de manhã que tem pessoas que falam para mim: Welton, você acredita em Jesus? Eu falo: acredito, creio. E em Coelhinho da Páscoa também? Tem pessoas que me perguntam isso. Por quê? Porque a nossa fé, gente, ela está além do que a gente pode ver. Ela está além do que a gente pode ver. Ela está muito além. A nossa fé é metafísica. Eu não consigo ver, não consigo tocar. Mas aquilo que é metafísica, que me aponta para olhar para o alto, é o que me aponta a percorrer o caminho que eu preciso. Essa fé que eu não consigo enxergar, mas eu consigo sentir, ela me dá direção. Essa verdade que eu creio, que é Jesus Cristo, que eu não vejo, mas eu consigo sentir e caminhar e crer com toda a minha força. Crer com toda a minha força. É esse que aponta para o meu caminho, que me faz todos os dias acordar cedo e continuar, e prosseguir, e prosseguir, e prosseguir. Tropecei, mas eu estou ali, prosseguindo. É nisso que eu creio, é nessa verdade. Eu convido vocês hoje a sondar o coração de vocês hoje e ver assim, será que eu estou vivendo essa verdade que é Jesus Cristo? Será que eu estou vivendo essa verdade? Esse amor que é de verdade, essa graça que é de verdade. Eu creio, gente, é tão fácil percorrer o caminho no Brasil. É tão fácil percorrer o caminho no Brasil. Tem gente percorrendo o caminho lá na China, lá sofrendo perseguição, mas eles estão percorrendo o caminho sem tropeçar. Caminho nosso aqui já é estreito, deles deve ser, eu não passo, sou um pouco mais larguinho, né, Gu? Nós não passamos nesse caminho, não. Se o nosso caminho já é estreito, imagina dessa galera. E isso a gente vai ser cobrado um dia. A gente vai ser cobrado por ter um caminho para seguir e nós não estamos seguindo, por ter uma verdade para viver e nós não estamos vivendo sobre essa verdade. E por último, a última afirmação de Jesus acerca dele, ele fala: eu sou o caminho, eu preciso trilhar esse caminho. Eu sou a verdade, eu preciso conhecer esse caminho. Eu preciso viver esse caminho. E eu sou a vida aqui que ele fala, ele não fala da vida bios, ele fala da vida zoé. Eu sou zoé, eu sou a vida eterna. Ele não fala assim, eu sou a vida aqui, tudo bem, morreu, tá tudo bem, já era, o existencialismo, né, fruto do acaso, morreu. Não, ele fala: eu sou a vida eterna. Hoje de manhã a Kate falou um negócio aqui muito bom na oferta, até eu não consegui prestar atenção se ela falou isso de novo agora à noite, mas ela falou assim: gente, a gente percorre um caminho, não é um fim, né, Kate? Você falou, não é um fim, não existe um fim, existe um começo de tudo. Eu falei: nossa, eu estava ali no manto, já, yes. Falei: Kate do céu, cara, que frase poderosa. Gente, o fim para a gente é onde começa tudo, é a vida eterna, Jesus fala: eu sou a vida eterna. Vocês têm noção do que é eterno? Gente, eterno não dá para medir, o eterno é imensurável. Eu não sei, falar para mim o que é eterno, eu não consigo explicar o que é eterno, só falo: Jesus é eterno, Deus é eterno. O eterno é imensurável, e é isso que ele aponta para a gente. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida eterna. É o destino que a gente espera, é o destino que a gente almeja, é a vida eterna. Eu não consigo percorrer o caminho errado quando eu olho para o destino. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, e ela voltou para Jesus, e eu conversando com ela assim, a gente falou assim: quando você estava na doideira, você percebia que você estava
e aquilo ia ter fim uma hora, aquilo ia chegar ao fim uma hora. Ele falou assim, ó, sempre, sempre. Quando eu estava na vida louca aí, várias vezes eu pensava, nossa, eu não nasci para trilhar esse caminho, eu não nasci para viver essa vida, eu não nasci para viver essa vida. E eu falei para ele, sabe qual foi a minha resposta para ele? Eu também. Eu falei, eu também. Várias vezes eu chegava em casa, encostava a cabeça no travesseiro e falava assim, ó, não é a vida que eu sonhei, não é a vida. Recolhendo às vezes, às vezes a gente limpando as latinhas de cerveja, aquela bituca de cigarro no chão de casa ali, de festa, tudo. Eu falava, gente, não é isso, não é isso, não é essa vida que eu quero. E aí eu comecei a olhar a vida, que é Jesus, a vida eterna. E eu falei, meu Deus, eu preciso voltar para aquele caminho. Eu preciso reconhecer novamente aquele caminho. Eu estou muito afastado que eu não consigo. Eu preciso conhecer novamente aquele caminho. Eu preciso ver de novo essa vida eterna. A Bíblia fala, Jesus fala na oração dele, assim na terra como no céu. Então eu preciso aqui já provar a eternidade aqui. Eu preciso provar do céu nessa vida aqui. Nessa vida eu já preciso provar do céu. Só que às vezes a gente está tão na loucura, na vida louca da vida, que a gente só prova do inferno. A gente só prova o que é errado. E a gente esquece da vida eterna. A gente é eterno, não é imensurável. Vocês têm noção, a gente cantou aqui, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. E vai chegar um momento na eternidade que a gente vai estar com Ele face a face, adorando de maneira eterna. De maneira eterna, já não haverá mais dor, já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais isso. Será que vocês perderam a noção? Será que tem alguém aqui que perdeu a noção do que é eterno? Do que é eterno, gente? É eterno, eterno é imensurável. O eterno, gente, é o Deus que eu falei para vocês, é o Deus que existia antes do Cronos. Nossa cabeça é limitada ao Cronos. O Cronos só existiu depois do haja luz. A nossa cabeça é limitada a isso, ao nosso tempo. A gente não consegue mensurar o que é eterno, porque nossa cabeça, ela está travada no Cronos. A gente não consegue definir o tamanho de Deus. A Bíblia fala que Deus é eterno. Vocês têm noção disso, que Deus é eterno e Ele prometeu essa vida para a gente? E é essa vida que a gente vai desfrutar um dia com Ele. É essa vida que eu vou ter. Mas a gente precisa conhecer. Se coloque de pé, por favor. A gente precisa conhecer. A gente precisa, se eu estou falando que existe o caminho, e existe a verdade, e existe a vida, eu preciso conhecer. A partir do momento que eu conheço quem é Jesus, que essas três, ele se identificou com essas três, vamos dizer assim, realidades. A partir do momento que eu conheço Jesus, eu consigo identificar essas três realidades, aí eu passo a viver o caminho. Aí eu passo a viver, eu passo até a desfrutar do caminho. Eu passo a desfrutar do caminho. Sabe o que é desfrutar do caminho? É muito louco, às vezes eu que sou pai, eu estou dirigindo, a Helena está lá no banco de trás, ela não está se preocupando com a velocidade da rodovia, ela não está se preocupando com o carro, se tem gasolina, ela não está se preocupando muitas vezes se tem pedágio no caminho. Ela está ali, ó, desfrutando o caminho. Ela está desfrutando o caminho. E quando a gente conhece Jesus, é como uma criança inocente, que está ali, ó, tem lombada, tem pedágio, tem buraco na pista, tem isso, tem aquilo, mas ela está desfrutando o caminho, ela está desfrutando daquilo. Conhecer Jesus, para que a gente possa desfrutar o caminho. Precisamos conhecer Jesus, para que a gente possa desfrutar o caminho.
Curve sua cabeça. Começa a orar e falar para Deus: Senhor, aonde foi que eu perdi o caminho? Aonde foi que eu deixei para trás o caminho que é o Senhor? Começa a pedir para Deus para apontar para você assim: quando foi que você pegou a rota errada? Quando foi que, mesmo dentro da igreja, a gente às vezes está aqui, mas a gente esquece de percorrer o caminho, a gente esquece do caminho. A Poema, gente, não é o caminho, a igreja não é o caminho é Jesus. Mas o que é o nosso papel como igreja? Nosso papel como igreja é ser a placa na vida de vocês. Eu quero ser a placa na vida de vocês, eu quero ser a placa que aponta o caminho para vocês. Esse é nosso papel como igreja aqui, é ser essa placa. E cada vez que você se desviar do caminho, a gente vai estar aqui, ó. Não, é aqui, ó, é aqui. O caminho é esse, cara, o caminho é esse. Esquece essa mentira, o caminho é esse, que é Jesus, Nós como igreja seremos essa placa na vida de vocês, sempre, eu vou ser na vida de vocês. No GC a gente vai ser essa placa na vida de vocês, que um dia se você estiver se desviando do caminho, não cara, não, esquece essa mentira, isso é mentira. A verdade é Jesus, Ele é o caminho, a verdade é a vida, Ele é o caminho, a verdade é a vida, não se esqueça disso, cara. Filipenses 3,7 fala assim, ó: contudo, Paulo está falando dele, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação no seu sofrimento, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está falando de vida eterna, Ele está falando que Ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ele estava com ferida no corpo, mas Ele falou: eu prossigo para frente, eu prossigo, deixando tudo para trás. Para mim tudo é lixo, não importa, para mim tudo é lixo, eu prossigo para frente, porque eu quero conhecer Jesus, eu quero viver a vida eterna que Ele prometeu para mim, eu quero viver essa ressurreição dos mortos. Ele está falando isso. Então se você hoje está aqui e não consegue, você está carregando um monte de bagagem, você está carregando um monte de coisa, sua mala está cheia, eu te convido para você vir aqui na frente, para a gente orar por você. Se ainda há falta de perdão, se ainda há mágoas dentro do seu coração, se ainda há mentiras que foram lançadas sobre sua vida, que está deixando você pesado, eu te chamo aqui para a gente orar com você, para que você fale assim: ó, eu considero isso agora como esterco. Se hoje isso tem me roubado a forma de eu ver Jesus, de eu conhecer Jesus, eu quero hoje deixar isso como esterco. Essa falta de perdão, essa mágoa, esse coração ardido, esse coração de pedra, eu quero deixar para trás. Eu quero deixar meu ego para trás. Eu te convido a vir aqui, a gente vai orar por você. Eu quero ser essa placa na vida de vocês. Eu preciso ser essa placa na vida de vocês. Nós como igreja seremos essa placa. Eu quero chegar e falar assim, ó: considero tudo como perda. Eu prossigo olhando para o alvo que é Cristo. Eu prossigo olhando para o alvo que é Cristo. O caminho está difícil, Senhor, mas eu estou caminhando, eu estou me movimentando sobre ele. O caminho está difícil, Senhor, está pesado, Senhor, está pesado, Senhor, mas o Senhor está contigo. Ele quer te tirar, esvaziar essa mochila. Ele quer esvaziar essa mochila, te dar uma nova vida. Ele quer esvaziar essa mochila e falar: vem,
Vem que eu sou o caminho, vem que eu sou o caminho, vem que eu sou a vida, vem que eu sou a verdade. Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar a trilhar esse caminho. Comece a sondar o seu coração e pensar: Senhor, será que eu não estou conseguindo trilhar esse caminho? Será que eu não estou conseguindo? Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, há poder no teu sangue, Pai, há poder no teu nome, Jesus. E eu te peço, Senhor, vem sobre a vida dos seus filhos, Pai. Se há alguém, Pai, que entrou aqui, Pai, não reconhecendo o caminho, Pai, se há alguém que entrou aqui que não consegue enxergar, meu Deus, a tua palavra diz que a vida estava em ti, Senhor, e o Senhor era a luz dos homens, Pai. Se chegou alguém aqui, Pai, nessa noite, Pai, que está caminhando no escuro, Pai, vem sobre a vida, Pai, vem trazendo luz sobre o caminho dessas pessoas, Pai, vem sendo o caminho dessas pessoas, Senhor, vem trazendo verdade sobre a vida dessas pessoas, Pai. Se há alguém que chegou aqui, Pai, com mentiras lançadas sobre a vida dela, Pai, se há alguém que chegou aqui, Pai, acreditando em mentiras que foram lançadas sobre a vida delas, Pai, eu te peço, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que venha com armas espirituais, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, Senhor, para combater essa mentira que foi lançada sobre a vida dela, Pai, que ela possa enxergar para o Senhor, enxergar o Senhor, que ela possa, meu Deus, contemplar a verdade que há no Senhor, Pai. Eu declaro agora, Pai, no santo nome de Jesus, Pai, que toda mentira, Pai, lançada pelo inimigo, Pai, caia por terra agora, Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, venha, Senhor, libertando, tirando correntes, Pai, tirando correntes, tirando amarras, Pai, tirando amarras do coração, Pai, dessas pessoas, Senhor, para que elas possam viver a verdade que é o Senhor, para que elas possam, meu Deus, trilhar o caminho que é o Senhor, para que elas possam alcançar a vida eterna que é o Senhor, Pai, no nome santo de Jesus eu te peço, Pai, vem sobre a vida desses irmãos, Pai, vem sobre a vida de cada um deles, Pai, repouse o teu Santo Espírito, ó Pai, vem com toda a força, Pai, a força que há em ti, Pai, vem com o teu sangue, Pai, há poder no teu sangue, Jesus, há poder para curar, Senhor, há poder para libertar, Senhor, então eu te peço, Senhor, vem com o teu sangue, Pai, vem lavando, Pai, os teus filhos, Pai, vem lavando os corações aqui, Pai, trazendo a eles, Senhor, alegria, Senhor, alegria que está no processo, ó Pai, alegria de caminhar contigo, de caminhar sobre o caminho, de caminhar sobre a verdade, de caminhar sobre a vida, Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, vem sobre os seus filhos, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor.